Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, a professora doutora Maria Fernanda Toledo vai tratar do tema despesas de campanha. Nessa aula, ela vai discorrer sobre os gastos com pessoal e os limites para a contratação. Um bom estudo a todos! Bom, chegou a hora da gente falar dos gastos com pessoal, né? Os gastos de campanha com pessoal. E o que a gente pode considerar como gasto de pessoal? É a contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referente à atividade de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais. Então, quando eu trato ali das pessoas que vão militar em favor do candidato, de quem vai trabalhar ali na rua, no dia a dia da campanha eleitoral, eu tenho alguns critérios específicos, incluindo um limite. E aqui eu não estou falando daquele limite financeiro, né? Daquele limite que o TSE estabeleceu como gasto de campanha. Eu estou falando aqui de um limite de número de contratações. O que a Justiça Eleitoral ela tentou evitar? Ela tentou fazer mais ou menos um equilíbrio aí, né? Para um candidato que tem mais recurso, não contratar 1 milhão de pessoas para ter a atividade de militância e o outro ter 2 pessoas ali distribuindo santinho. Então, para tentar equalizar, tratar aí um pouco de isonomia a campanha eleitoral, a gente tem um limite de número de contratação de pessoal. Vamos lá? Muita atenção. Gasto com pessoal, limite. Vou falar aqui o que está na resolução e depois eu vou trazer um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Município com até 30 mil eleitores. Um município pequeno, eu não posso exceder 1% do eleitorado. Então, o meu pessoal que vai estar ali na rua brigando pela minha campanha, ele não pode ser mais de 1% do eleitorado daquele município. Tá? Aí você vai falar assim, mas Fernanda, eu tenho 50% das pessoas do município que querem me ajudar na campanha. A contratação não pode ir além de 1% do eleitorado quando o município é pequeno, quando o município é até 30 mil. E nos outros municípios? Nos municípios em que excede 30 mil eleitores, nas capitais, por exemplo. Nos demais municípios, o valor, esse limite vai corresponder ao número máximo apurado no item acima, 1% do eleitorado. Então, eu pego o seguinte, eu pego 1% do eleitorado e vejo qual é o limite. Ah, mas vai ficar muito pouco. Sim, só que daí você vai acrescentar uma contratação para cada 1.000 eleitores que exceder 30 mil. Ficou difícil? Vamos lá, vamos para algumas observações. E aí a gente vai para o exemplo com dados, para deixar isso bem claro. A primeira observação é que esses limites são para o cargo de prefeito, tá? Para vereador, a gente tem 50% disso. Então, tudo que a gente calcular para prefeito, o vereador tem que calcular 50%. Então, lá, o vereador tem que fazer quanto que eu posso contratar de pessoal para pôr na rua. Calcular 50% dessas regras do prefeito. Então, bem simples, a gente não tem segredo quanto a isso. Só estudar como vai ser para o prefeito, o vereador é metade. E tem que observar 28% do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores do estado. Então, esses 50% do vereador, ele tem mais uma regrinha ali. Ele não pode ultrapassar 28% do limite estabelecido para o município com maior número de eleitor. Ai, mas como que eu vou saber isso? Site, tá aí, ó. Fiz só um exemplo para vocês saberem, o caminho é fácil, tá? No site do TSE, eles têm lá um quantitativo do eleitorado. Na verdade, tem quase todos os dados que você precisa. Você vai buscar ali, no seu estado, o município que tem com maior número de eleitores. Então, pego lá São Paulo, vejo lá o limite, eu não posso ultrapassar 28%, tudo bem? Então, você tem que consultar aí o município com maior número de eleitores do estado, tem que calcular 28% e o vereador, com base aí no limite do prefeito,
ele não pode ultrapassar esse outro critério, tá bem? Os cálculos de fração, né? Nos cálculos, a fração será desprezada se for inferior a meio, porque eu não posso ter 5 pessoas e meia, né? E ela vai ser igualada se ela for superior a, e se for igualada, se for igual ou superior a meio, tá bem? Então, vamos agora para o exemplo, porque para ficar bem claro, o primeiro caso. Então, eu tenho municípios de até 30 mil. Eu coloquei aqui um município qualquer que eu inventei, que é o município de Macacos. O município de Macacos tem 10 mil eleitores, então ele se encaixa na primeira regra do limite de 30 mil. Quantas contratações o candidato a prefeito de Macacos pode fazer? 100 contratações, ok? 10 mil eleitores, 1%, 100. Mas eu tenho a segunda opção, que é o município de Pássaros. Então, eu sou candidata a prefeita do município de Pássaros. Lá tem 90 mil eleitores, mais que 30. Então, o limite ficou quanto? 900 contratações. Mas, de 90 mil, eu tiro o limite de 30, sobra quanto? 60 mil. Aí, eu posso acrescentar uma contratação para cada 1.000. Então, além das 900 contratações, eu tenho mais 60, porque é dessa sobrinha aí. Meu limite para o município de Pássaros é de 960 contratações por candidato. Porque, repetindo, 1% mais a sobra do que passar dos 30 mil, uma contratação para cada 1.000 eleitor. Vereador? Simples. Se no município de Pássaros eu tenho 100 contratações para candidato a prefeito, o vereador pode fazer 50. De Macacos, 50 contratações. E do município de Pássaros, 480, que é o limite lá do prefeito. Não esquece de pegar o maior município do seu estado, ver qual é o limite ali do eleitorado e não pode passar 28% disso, tudo bem? Então, vereador, sempre 50%, metade do número de contratações que o prefeito pode realizar. Vamos lembrar também uma coisa que eu já falei lá na arrecadação, provavelmente vocês vão ver de novo e nunca é demais falar disso. O limite que a gente viu aqui é o limite da quantidade de contratação para o pessoal que vai estar ali na mobilização da campanha. Mas aqui, nas eleições de 2016, em todas as eleições, o TSE define o valor, né? E essa definição de limite de gasto total do valor em recurso, ela é feita de acordo com o exercício financeiro de 2012, ou seja, da última eleição. Então, eu entro lá na página do TSE, eu tenho município por município, tá bom? A gente viu isso em arrecadação, só estou repetindo isso em gasto porque é o limite financeiro. Agora, a penalidade. O descumprimento dos limites, no caso de contratação direta ou terceirizada de pessoal, está sujeito às penas do Código Eleitoral. Presta atenção nisso. Especialmente aí o artigo 100 da letra A da Lei 9.504, o que ele fala? Desses serviços de terceirização de pessoal e tudo mais. Ele prevê uma penalidade especial, ele remete ao Código Eleitoral. E qual é essa penalidade? É só multa? Não, não, não. Reclusão de 4 anos, além do pagamento de 15 dias multa. Então, fique atento aí para o descumprimento desses limites de pessoal, ok? O que mais? Eu preciso falar da exclusão desses limites. Porque eu tenho certeza que você me perguntou, mas Fernanda, eu tenho muita gente que me ama na cidade, que pede para eu me candidatar há muito tempo e ele falou que vai fazer isso de graça. E aí, calma, né? A gente tem uma saída para isso. A militância não remunerada de pessoal contratado para apoio administrativo, operacional, os fiscais e delegados credenciados, bem como os advogados dos candidatos e partidos políticos. Eles estão excluídos desse limite, ok? Então, vamos ter cuidado aí. Não estou falando do limite financeiro, eu estou falando do limite de contratação de pessoal, do número de pessoas.
eu posso contratar mais de um advogado, eu posso contratar os fiscais, os delegados, toda essa pessoa, essa operação de fiscalização do dia da eleição, isso não tem limite, tá? E a não remunerada de pessoal contratado para apoio administrativo operacional, ok? Fiscais, delegados credenciados, não remunerados. Então, aí fica excluído desse limite que a gente acabou de ver. Uma questão muito legal, muito importante, que as pessoas que trabalham em campanha perguntam. Não gera vínculo empregatício, tá? Não adianta colocar na justiça depois que você não teve carteira assinada, porque você não recolheu isso ou aquilo. Não gera vínculo pessoal contratado para a campanha eleitoral. E eu quero trazer também alguns limites em relação ao total de gastos de campanha, com relação a duas coisinhas que é um pouquinho diferente. A primeira é a alimentação do pessoal, né? Não pode ultrapassar 10% do total de gastos de campanha. Então eu posso pagar almoço, eu posso falar que eu paguei, né, o lanche da tarde das pessoas do comitê, das pessoas que se mobilizam na campanha, mas essa alimentação não pode passar 10% do total de gasto, tá bom? Então cuidado ali com o que você vai comprar, da quantidade, do que você vai, dos serviços prestados com alimentação para esse pessoal. E veículos também. Veículos automotores que vão ser utilizados para a campanha, para o candidato, para o pessoal, para a distribuição de propaganda, 20% do total de gastos da campanha é o limite. Então essas são duas regras que você precisa fixar bem, porque são duas exceções, tá bom? O limite que eu digo aqui é a data limite. Afinal de contas, até quando eu posso gastar, né? Até o dia da eleição. Eu posso arrecadar até o dia da eleição e eu posso gastar até o dia da eleição. Uma observação que eu fiz lá na aula passada é que é permitida a arrecadação depois, não para eu contrair novas despesas, mas para eu quitar algumas parcelas que ficaram do mês passado. Né? Eu fiz aí contratei aí um serviço de informática por 2, 3 parcelas. Eu ainda posso, depois da eleição, contrair, né, arrecadar recurso para quitar essas parcelas, desde que todas as dívidas estejam devidamente quitadas até a entrega da prestação de contas para a Justiça Eleitoral. Então, até essa data, eu posso arrecadar para poder pagar essa parcelinha que ficou sobrando. Eu não posso contrair despesa mais. Até o dia da eleição é a data limite. A gente volta no próximo bloco porque eu quero estudar um pouquinho de alguns casos com vocês.